está conosco Luiz Maurício Rezende, com quem vamos conversar sobre influência espiritual. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Quando eu tiver partido. Quando na questão 459 do Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, encontramos que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos, dá-nos a impressão de que essa influência é sempre negativa e que sempre somos vítimas. Mas será que é assim que acontece ou podemos influenciá-los também? Como nos libertarmos de uma influência perniciosa? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Luiz Maurício Rezende sobre este assunto. Amanhã, quando eu tiver partido, desejo que você me recorde como alguém que muito a amou. Desejo que você me recorde como aquela pessoa que esperou meses para que você desabrochasse no mundo. E quando lhe viu pequenina, necessitada de tantos cuidados, teve outros tantos meses de sobressalto, constatando a sua fragilidade. Desejo que você recorde que foi muito amada, desde o anúncio de sua concepção. Nascida, foi amada pela beleza dos seus traços, pelo brilho dos seus olhos e pela graça de cada gesto seu. Desejo que recorde que aguardei seus primeiros balbucios com ansiedade, para que me dessem a certeza de que você podia dominar as palavras. Que vibrei com cada conquista sua. Estive ao seu lado quando você foi juntando as letras e leu sua primeira frase e seu primeiro livro. Que a busquei na escola nos dias de sol e de chuva. E mais de uma vez andei com você na chuva, porque você, criança, adorava andar na chuva. Que se lembre das tantas vezes que a levei ao parque. Rolei com você na grama. Subi e desci morros porque você dizia que queria vencer a montanha. E nunca lhe disse que aquilo era só um pequeno morro. Escalei a montanha e atravessei o pequeno arvoredo, brincando de explorar florestas. Quando eu não mais estiver ao seu lado nesta vida, lembre que eu lhe acompanhei às vitórias na escola, na dança, na música. Recorde dos meus aplausos, das lágrimas de felicidade, dos sorrisos e dos abraços. Recorde das idas à biblioteca, das pesquisas realizadas em conjunto, da busca nos livros e na internet. Eu espero que você tenha tudo guardado na sua lembrança. Os presentes escolhidos, os passeios programados, as idas ao cinema, a pipoca, o refrigerante, o lanche, o sorvete. Eu espero, sobretudo, que você recorde das nossas conversas, dos comentários a respeito das cenas vistas e reprisadas, da emoção dos concertos e de como introduzia boa música em sua vida, numa época em que você estava mais ligada em sons altos, ruído e agitação. E de como você descobriu a música clássica, erudita, e a beleza da música popular regional, internacional, passando a apreciá-las em tempo e momento devidos. Espero que você recorde dos valores morais que exemplifiquei, dos diálogos com Deus de que lhe falei tantas vezes, espontâneos, brotando do coração. Das preces que juntas fizemos, nas noites mal dormidas, nos dias de enfermidade, nos momentos de alegria. Porque muito a amei. De onde eu estiver, prosseguirei a velar por você. E isso eu desejo que você nunca esqueça. O mundo poderá lhe apresentar espinhos e machucar seus sentimentos. O sucesso desejado poderá não chegar. Pessoas poderão lhe voltar as costas.
Mas eu estarei velando por você, porque o amor não fenece com o tempo, nem desaparece quando nos transferimos de um mundo para o outro. Isso será muito importante que você não esqueça. Do sentimento que jamais se extingue com o tempo, com a idade, com as alterações mais intensas ou mais profundas. Por fim, espero que você me possa recordar com igual carinho e ternura com que lhe embalei os anos, os sonhos, as conquistas. Porque far-me-á muito bem, onde eu esteja, a receber as flores do seu coração, perfumadas, sedosas, dizendo que vivo em sua memória e na doçura da sua afeição. Quando eu tiver partido, é o título desta mensagem que está no CD número 14. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Luiz Maurício Rezende, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná, palestrante espírita da cidade de Ponta Grossa, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre a influência espiritual. Maurício, é uma satisfação muito grande ter você no programa hoje. O Espiritismo revelou ao homem a origem, a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo. Sendo assim, nós, espíritos encarnados, somos influenciados pelos espíritos? Quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos amigos, nós vamos encontrar a informação em O Livro dos Espíritos, eles respondem muito mais do que a gente imagina. Eles chegam a dizer que algumas vezes eles podem até nos dirigir, tal forte pode ser essa influência. Paulo, o apóstolo, ele percebia isso, a ponto de dizer que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Esse mundo espiritual e o mundo material, como que nos acotovelamos, nós nos esbarramos uns com os outros. E aí influenciamos, e aí somos influenciados por isso aí, sempre pelo pensamento. O canal de influenciação, o canal de vínculo é sempre pelo pensamento. Então, tal qual uma estação de rádio que eu não consigo escutar todas ao mesmo tempo, porque eu preciso sintonizar o dial do rádio na frequência adequada para que eu bem consiga entender o que uma estação transmite, assim vai se dar com a nossa relação com o mundo espiritual. Ao sintonizar, quanto mais afinada seja essa sintonia, mais intensa seja essa relação. Não importa qual o teor, positivo ou negativo, sintonia nobre ou sintonia menos nobre, ela sempre vai ser o mesmo princípio dessa relação e dessa afinidade. Então, quanto mais fina for essa sintonia, mais puro vai ser o meu expressar dessa influência. Algumas vezes maléfica, prejudicial, outras vezes extremamente positiva, angélica mesmo. Sou eu que vou optar. E nós podemos influenciar aos espíritos que estão à nossa volta? Porque é interessante que muitas das vezes a gente fala que nós somos influenciados como se fôssemos vítimas. Como se fôssemos vítimas. E aí, então Deus me coloca agora e eu estou vendo espírito, porque é muito desse atavismo que a gente traz teológico, de que existe forças malignas, existe demônio, e aí eu sou vítima, eu tenho que cuidar porque senão eu vou cair nas tentações. Mas a lógica não é essa, porque eu opto qual é a influência que eu quero ter. Eu também não posso deixar de perceber de que eu também influencio ao mundo espiritual. Divaldo Franco comenta em um trecho de sua vida que ele passou por um processo de obsessão, de influência espiritual prejudicial por mais de 30 anos. E depois, em determinada situação da sua vida, onde o espírito vê fazendo algo muito nobre, ajudando a um espírito que era caro a esse obsessor, ele se dá conta e cai então em si e percebe de que aquele realmente era um homem bom e ele decide capitular, desistir e convencer-se. É um encarnado influenciando um desencarnado. Então as nossas ações elas também vão influenciar. Como influenciamos nós entre encarnados? Quantos de nós não somos influenciados e não influenciamos uns aos outros? Com o mundo espiritual da mesma forma. Nós influenciamos muito aos espíritos que nos cercam
positivamente, com bons exemplos. Quantos espíritos não nos veem e falam assim, puxa, veja o que ele está fazendo, eu poderia fazer o mesmo, isso é adequado, isso é correto, olha, ele não fez a fofoca, ele calou-se, ele tem a paciência com fulano, com Beltrano, eu vou tentar fazer o mesmo. E quanto das vezes nós não podemos influenciar negativamente aos espíritos, assolando os seus desejos, as suas vontades, incentivando ao tropeço e ao erro quando nós nos vinculamos a atitudes de tal monta. E qual é o princípio? Como se dá essa influência, Luiz Maurício? Como comentávamos, ela se dá sempre pelos nossos valores, por aquilo que carregamos no coração e na mente. Assim, aquilo que falamos, aquilo que fazemos e aquilo que pensamos diz muito de nós e da nossa influência espiritual e daquilo que nos vinculamos espiritualmente. Então, será sempre baseado nos nossos valores, naquilo que carregamos na mente e no coração, que se dará essa influência. Nós nos vincularemos com quem desejamos. E aí, o que comentávamos há pouco, não somos vítimas desse mundo espiritual, de que os espíritos nos perseguem ao bel prazer. Não, nós sempre temos vínculos e temos uma história. Mesmo nos processos mais difíceis, há uma história por trás que nos faz vínculo com este espírito infeliz ou com esse espírito feliz. Sempre essa sintonia, esse princípio de afinidade, ele se dá naquilo que pensamos, naquilo que agimos. Por isso, cuidar, vigiar das palavras que têm teor e têm vibração, dos pensamentos da mesma forma e das ações também, não de maneira diferente, porque eles nos denunciarão em torno dessa atmosfera psíquica que iremos formar, composta pelos nossos valores e pelos espíritos que se afinizam estarão conosco. Foi por isso que Jesus disse, vigiai e orai, não é? E por que é? Eu vou lhe fazer essa pergunta porque nós ouvimos muito essa pergunta, né? Principalmente quando a pessoa está passando por um momento difícil, por um processo obsessivo. Por que é que Deus permite que os espíritos nos influenciem para o mal? Por dois motivos. O primeiro deles, por justiça. Porque muitas das vezes somos nós que optamos por essa influência. Algumas vezes, toda vez que a gente fala de um processo obsessivo, quando a gente fala de um espírito com valores maus querendo nos influenciar, nos prejudicar, nos trazer dificuldades, temos a certeza de que nós estamos, e ele consegue acessar-nos, a nossa intimidade psíquica, porque somos vinculados com ele. E estamos vinculados no mesmo teor das vibrações que ele nos projeta e nos envolve. Então, por justiça, nosso livre-arbítrio fez com que nós nos vinculássemos, optássemos em nos vincular com esse espírito dessa maneira, por traição, por erro, por mentira, seja qual for a história do nosso passado. Então, é uma questão de justiça. Eu me vinculei, eu me desvinculo. Outras situações não acontece uma história pregressa, mas Deus permite para nós amadurecermos, para nós aprendermos a resistir às tentações. Quando Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, para resistirmos às tentações, muitas das vezes a gente imagina que a tentação seja dos outros, mas não, as tentações elas são na nossa intimidade. Se alguém lhe oferecer uma droga e você não tiver tendência nenhuma ao consumo de droga, isso não vai lhe provocar dificuldade nenhuma. Se você não tem o problema e a dificuldade do alcoolismo, se você beber um gole de uma bebida alcoólica, você pode dizer não gosto, mas mal não irá lhe fazer. Se você tiver tendência ao alcoolismo, um gole não será o único. Será o início de uma derrocada, porque as tentações estão na sua intimidade e não no copo da bebida alcoólica, que para alguns ele é inócuo e para outros é o princípio de uma grande dificuldade. Então Deus permite que esses espíritos também sejam professores nossos, professores de amadurecimento, professores de conhecimento dos nossos limites, para sabermos o quão ainda falta construir em nós em termos de virtudes. E a cada vez que nós nos damos conta ou levamos a bom termo esse desafio provocativo que esses espíritos nos fazem, nós vamos crescendo, amadurecendo, estruturando-se emocionalmente. Nós estamos falando em obsessão. O que é um processo obsessivo? Esse conceito que é muito frequente, muito comum, no linguajar espírita e fora dele é muito comum as pessoas chegarem ao centro espírita e dizer, olha, eu acho que eu estou com uma obsessão. Já se popularizou. Exatamente.
Ela nasce dessa ideia ou desse princípio de que realmente alguns espíritos, eles têm um vínculo tão intenso, tão focado e tão fechado em nós, de que ele tem uma verdadeira obsessão. Nesse termo vulgar da palavra, de que você tem uma verdadeira obsessão por esse tema. A gente utiliza no linguajar comum também. Ou seja, eu não tenho visão para mais nada, eu não tenho foco a mais nada. Alguns espíritos, eles estão tão vinculados e eles ficam tão cegos nos seus sentimentos de vingança, de desejo de reparação, de justiça com as próprias mãos, de algum mal que nós lhe fizemos, que eles ficam obsediados, eles ficam focados, vinculados a essa ideia fixa, essa ideia monotemática de tentar nos prejudicar. E nisso, eles vinculam e começam a conviver conosco muito intensamente. Como nós temos uma história pregressa com esse espírito, ele tem uma certa facilidade de vincular-se conosco, porque nós o permitimos quando a desavença iniciou em algum momento de nossa história. Assim, não somos vítima e aquele algoz, mas sim somos duas vítimas do sentimento errado, do não entender bem as leis de Deus. E agora um desencarnado e outro encarnado. O desvincular-se desse processo será quando um dos dois, ou os dois, modificarem de postura moral, modificarem de valores. Então, se eu me sinto obsediado, se eu percebo o processo de obsessão em mim, será sempre o processo de eu modificar os valores, modificar o plug da tomada, nessa metáfora que a gente pode fazer, repensar os meus valores. Então, se eu tenho o hábito de comportamentos errôneos, eu refreio esse meu hábito, porque ali talvez seja o incentivar desse espírito na minha derrocada. Se eu tenho valores menos nobres, eu passo a ter outros nobres. E começo a ter hábitos saudáveis, o da leitura saudável, o da oração, o de fazer ações no bem, beneficiar ao próximo, esquecer de mim e pensar no próximo, numa atitude de abnegação, de bem ao próximo. E aí então vamos debelando esse processo de obsessão. Luiz Maurício, nós estamos falando da obsessão. Está na programação reencarnatória termos um processo obsessivo naquela existência? Isso já estaria previsto? Não nesses termos, porque senão imaginaríamos que alguém está programado para fazer o mal. E Deus não pode programar que alguém esteja com esta finalidade. A sua função será prejudicar alguém. Deus jamais daria essa função para alguém. O que acontece é uma lei de causa e efeito, onde, porque nos vinculamos uns com os outros com vibrações positivas ou não, nesse caso de vibrações de baixo teor, de difícil trato, esse espírito irá nos reencontrar, porque ele nos busca na espiritualidade. Ele nos reconhece pela frequência da nossa alma, do nosso psiquismo. E quando se apercebe, muito embora ele nos veja com outro corpo, com outra personalidade, ele sabe exatamente que aquele ou aquela, porque muitas vezes mudamos inclusive de gênero na reencarnação, quando o processo aconteceu, poderemos estar num corpo masculino ou feminino e no outro corpo diferente. Mesmo assim ele nos reconhece, porque não é o corpo que ele procura, e sim a essência, a alma, e ele sente esse psiquismo, porque como vinculado conosco, ele reconhece a vibração de nossa alma, o perfume de nossa alma, essa nossa identidade própria. E aí então, por livre-arbítrio, ele deseja vingança, ele tem sede de vingança, e o processo se dá, porque por livre-arbítrio nós o prejudicamos, nós nos prejudicamos um ao outro, e agora, por livre-arbítrio, ele resolve dar continuidade a essa história infeliz. Cabe a nós então, por livre-arbítrio, debelar, modificar, como falávamos no bloco anterior, debelar esse processo, modificando atitudes, modificando valores, modificando comportamento, convencendo, influenciando, como falávamos há pouco, também o mundo espiritual e esse espírito obsessor. Então, toda vez que um processo obsessivo nos chega, Ivone, não deve ser o desejo, eu quero me livrar desse espírito. Não, eu quero querer bem esse espírito. Nós não nos livramos de alguém e o processo está concluso. Não, o processo está concluso quando o sentimento de ódio se transforma num sentimento de amor.
Então, toda vez que eu me percebo sendo influenciado ou tendo esse vínculo com o Espírito, o que me vem à mente é o desafio que a vida me oferece, o convite que a vida me dá é de agora aprendê-lo a amar, mesmo que ele ainda não esteja com essa vontade, esse desejo, porque eu não respondo pelo que ele faz, eu respondo pelo que eu faço. E quando eu conseguir amá-lo, o processo se desfaz. O vínculo se desfaz, porque agora a minha frequência para com ele é de amor, de consideração, de querer bem. Se o recíproca não é verdadeira, esse é um problema dele. Mas o vínculo disso que a gente chama de obsessão se desfaz. Então o termo correto é libertação, né? Libertação dos sentimentos negativos. E qual é, Luiz Maurício, a terapia espírita para nos precavermos de uma influência negativa? Tanto para nos precavermos, a preventiva, quanto para debelarmos, auxiliar a essa... Porque falávamos em tese sobre esses processos, mas muitas das vezes é muito difícil, Ivone, porque quando a pessoa chega à casa espírita, ela já vem de um longo processo de influência, então ela está encharcada de um psiquismo de baixo teor, o que lhe deixa muitas das vezes alquebrada, com tônus vital prejudicado, quando não em profunda depressão, com profundo desânimo, com desamor muito grande, porque ela vem alimentando ao longo dos meses, quando não dos anos, essa monoideia, essas vibrações difíceis, daquele espírito que nos odeia e fala assim, você não serve, você não presta, você não vale nada. É isso ele frequentemente. Então ele vai dando dardos mentais e isso vamos absorvendo. Ele vai assimilando, né? E vamos assimilando. Então, muitas das vezes a pessoa chega na casa espírita em profunda dificuldade e ela, por si só, não dá conta de fazer isso. Disso que comentávamos. Mude a maneira de pensar, não dá conta, porque ela está muito alquebrada. A terapia espírita, nesses casos, assim como a mesma preventiva, é a da fluidoterapia. Então, se o espírito obsessor consegue nos influenciar e prejudicar porque nos influencia e nos coloca vibrações ruins, nós fazemos o inverso. Recebemos do passe, recebemos das vibrações positivas. Não só no momento da câmara de passe, naquele momento, mas o frequentar a casa espírita já é um momento de absorvermos fluidos positivos. Então a gente passa a frequentar a casa espírita na frequência que percebemos necessário. Algumas vezes, em processos muito difíceis, são necessários várias vezes na semana estarmos na casa espírita. E à medida que vamos reequilibrando, podemos espaçar essa terapia. Mas ingerir da água fluidificada, então é comum na terapia espírita, nas atividades de aplicação do passe, dos fluidos na casa espírita, nós complementarmos isso com uma pequena quantidade de água que também está magnetizada, fluidificada, impregnada de fluidos bons. Também é uma maneira de ingerirmos. E à medida que nós vamos ingerindo esses fluidos positivos, que vão nos dando um certo tônus, tranquilidade, nós vamos fazendo uma atitude ativa, proativa em prol de nós mesmos, que é modificar o pensar, modificar o agir, tendo a coragem de enfrentar-se e modificar a postura. Então a casa espírita ela oferece como terapia principal o passe, a água fluidificada, mas também a informação espírita. Nós vamos lendo, vamos sabendo como que se dá esse vínculo, como que se dá esse processo que não deixa de ser mediúnico na obsessão, como que se dá esse vínculo e vamos aprendendo a lidar com isso através da informação espírita, vamos nos apoiando, absorvendo o psiquismo da casa espírita, da fluidoterapia e vamos então conseguir nos reestruturar, mas fundamental é uma mudança de atitude e de comportamento. Luiz Maurício, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este programa e muitos outros podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.